A paz do Senhor, meus queridos irmãos, irmãos da Igreja Renovação dos Remidos, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, e demais irmãos e todos aqueles que estão acompanhando a nossa quarta lição da revista A Igreja Eleita. A lição de hoje é a iluminação espiritual do crente. Lição importantíssima, baseada na carta de Efésios, baseado nos capítulos e versículos destinados ao louvor e à intercessão, que é a oração, e uma lição especial, né, que mais uma vez ensina o povo de Deus que vale a pena continuar nessa peleja, andando, carregando a cruz, andando ao lado de Cristo. Irmãos, sem mais perda de tempo, eu convido a todos os irmãos a orarem. Não importa o momento que você vê a lição, nós somos obrigados a pedir permissão para o nosso diretor maior da escola bíblica, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, pois sem por ele nada é possível, e vão acabar saindo palavras humanas da nossa boca, e o que nós queremos é que o Espírito Santo tome regência das aulas, dos louvores, dos cultos, das pregações. Convido os irmãos a estarmos orando e logo em seguida louvando um hino de abertura. Assim então, Senhor, peço orientação, peço licença para entrar na Tua presença, Senhor. Peço autorização e participação do Senhor em nossa lição, para aprendermos mais com a Tua palavra, Senhor. Uma lição que tenha um pouco de teologia, mas principalmente se aprofunde na Tua palavra de ensinamento, Senhor, tanto ao crente como ao não crente, Senhor. Pedimos agora licença, Senhor, pedimos saúde e paz para que tenhamos uma ótima aula na Tua regência, meu Senhor. Vamos então, meus queridos irmãos, louvar o hino de abertura e logo em seguida estarmos lecionando aí, aprendendo, todos nós aprendendo nesta lição de número 4 da revista A Igreja Eleita, eleita por Deus, por Cristo Jesus. A lição número 4, a iluminação espiritual do crente. Assim, desejo a todos uma ótima e abençoada aula. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim. Amor profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Serei Senhor, na senda muito verdadeira,
estrela, na noite escura sem luz, tenho doçura e vela, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Eu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira receberei manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subiu a destra de das alturas, descendo em nuvem do céu. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira receberei mais um hino maravilhoso, não é, irmãos? Eu não considero, não deve ser considerada a aula da escola bíblica dominical uma aula comparada a uma aula secular, meus irmãos. Quem é o homem para abrir a boca e falar das suas próprias convicções? Sendo que nós precisamos ter a iluminação espiritual para deixar o Espírito Santo falar. Não podemos ser soberbos, pretensiosos e até arrogantes ao ponto de falar da nossa própria boca. Por isso nós louvamos e entramos na presença do Senhor. A lição da escola bíblica, ela é algo maravilhoso da parte de Deus, e ela não pode ser feita de forma mecânica e fria. Então, irmãos, mais um hino maravilhoso. Estamos aqui gravando para a Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, nesta data de 24 de maio de 2020, a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente, que está contida no segundo trimestre da revista da CPAD, A Igreja Eleita. Eleita por Deus, eleita por Cristo, e com a supervisão, ajuda, auxílio total do Espírito Santo aqui na terra. A lição de número 4 vai falar da necessidade de estarmos espiritualmente ligados a Cristo. Eu sou o professor superintendente Diácono Bernardo Alcantarilha Neto, da nossa Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Aqui, mais uma vez,
A paz do nosso Senhor para todos os irmãos da Renovação e todos aqueles que estão aprendendo juntamente conosco a palavra de Deus. Irmãos, eu começo a lição deixando algumas problematizações nas imagens. Eu quero primeiramente exibir essa primeira imagem, uma pessoa orando, apoiada na Bíblia, apoiada na palavra do Senhor. Vamos ver como ficou então, né? Uma pessoa orando, apoiada na palavra do Senhor. Então, vamos deixar algumas perguntas, chega a ser até retórica, mas vamos deixar algumas perguntas para nossa reflexão. Para que orar? Como orar? Como é feita? Para quem dirigir a oração? Você ora para quem? Você ora diretamente para quem resolve as coisas? Ou você ora para intermediários? Você ora para pessoas comuns, para elas chegarem ao Pai? Eu disse pessoas comuns. Ou você ora diretamente àquele que tem todo o poder para resolver cada situação que surgir? O tópico 1 vai nos falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. A gente já começa falando o que é vocação, né? O que é? Da onde vem? É algo que a gente não consegue explicar. É um dom, é um chamado. Aliás, é um chamado de acordo com o seu dom. Quem nos chama é o nosso Senhor. Então, cada um de nós temos uma vocação. Nós temos habilidades especiais para fazer algo, né? Então, no caso do coletivo, os crentes, nós temos a vocação de crer no Senhor. Nós temos a vocação de servir ao Senhor. E como Deus é amor, nós temos que servir aos dele. Ou seja, o nosso próximo, né? E as riquezas da glória? Aqui a gente vai falar sobre morte também. Vocês acreditam que a morte pode nos beneficiar? Como pode, né? A morte, a inimiga de Cristo, a inimiga de Deus, a última a ser vencida em Apocalipse, a morte. E falando das riquezas da glória, já fica uma dica. Como que a morte pode trazer benefícios a nós, aos crentes? Pois ainda dá tempo de muita gente se converter. Converter é acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único e absolutamente capaz de nos levar à salvação. Então, nós temos algumas imagens, né? A primeira imagem, a gente vê um céu e aves voando, expressando a liberdade. Aqui nós temos a liberdade, abaixo dela a cruz do Calvário, representando nosso Senhor Jesus Cristo. Então dá para montar, né? Liberdade, um cenário bem iluminado e a cruz do Calvário representando o nosso Senhor. Abaixo nós temos a segunda imagem, uma imagem de intercessão. Intercessão é o ministério de quem ora. E nós vamos ver na lição que quem ora, que Deus abençoa aquele que ora pelo seu próximo. É necessário pedirmos restauração e capacitação ao nosso Senhor. Mas Ele não vai fazer isso se a gente só sabe orar por nós mesmos e pior, pedindo coisas materiais, né? Então, a terceira imagem vai falar que o nosso alvo é Cristo. Nós temos que ir fazendo, nós temos que cumprir a nossa vocação, sempre fixando o nosso olhar no nosso alvo, que é Jesus Cristo.
e duas imagens maravilhosas que Deus me deu, que as duas representam o mesmo povo, povo escolhido de Deus. E seus propósitos, aqui está escrito, e seus propósitos. Então, aqui é o povo escolhido de Deus ainda na carne. Aqui é o povo escolhido de Deus já colhendo o seu galardão aqui, ó, indo embora. Trombeta soando e os escolhidos de Deus, que são os crentes, cumprindo a sua chamada final, que é se reunir com o nosso Senhor na Jerusalém celestial. Quais são os propósitos? Olha a imagem, ó. Olha a imagem representando um homem. Quem quiser imaginar, não dá para imaginar. Jesus maravilhoso seria, né? Jesus Cristo com a Bíblia na mão e pregando, né? Conduzindo o povo à salvação. Na revista da CPAD, nós temos então a lição número 4, a iluminação espiritual do crente, que no texto áureo nos diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Nós vamos falar muito do espírito de sabedoria e de revelação, pois sem eles não tem como prosseguir na busca do nosso alvo, nosso objetivo maior, que é nos unir a Jesus um dia lá na Nova Jerusalém. Esse texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. Depois a gente vê a verdade prática. A leitura diária está aqui. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Pedro, carta de Paulo mais uma vez, Evangelho de Mateus, né? A leitura bíblica em classe se encontra numa oração de Paulo ao nosso Senhor. Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23, vai nos falar no versículo 15: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, amor ao próximo, não é? No versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Vai acabar ficando repetido, mas eu vou falar que nós temos que orar para Deus em nome do Senhor Jesus. Sem Jesus, ninguém chega ao Pai. 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, o nosso Senhor.
A leitura bíblica em classe sempre representa a lição, né? Nós temos aqui que o poder de Deus está manifestado em Jesus. O poder de Deus foi manifestado em Jesus quando Jesus ressuscitou. O poder de Deus. Os objetivos. Objetivo geral: esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos estão em cada tópico. Então, no tópico 1, o objetivo é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. O tópico 2, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E o tópico 3, expressar o exemplo de exaltação em Cristo, né? Então nós vemos aí que no primeiro capítulo o nosso apóstolo Paulo, ele divide duas ações de graças poderosas, né? O louvor na carta de Paulo aos Efésios. Então, Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16. Então, nós temos oração intercessória, ação de graças. Depois nós temos uma oração intercessora, no versículo 17 ao 19. E louvor e exaltação, do versículo 20 ao 23 do capítulo 1. E assim, exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar consagração, buscar iluminação do Espírito, para entender, compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina. Então nós temos uma chamada, cada um tem, né? Nós não podemos nos nomear. Quem dá a chamada é o Senhor. Por quê? Porque Ele conhece todos nós. O Senhor enxerga através das lajes. Então não adianta nós mesmos acharmos que temos tal vocação, tal chamado. É o Senhor que sabe, né? O ponto central da lição é a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos. Faz parte da vocação do crente. Tópico 1. A leitura, e depois nós vamos comentar. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a presença, a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Parágrafo 1. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Capítulo 1, versículo 16. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. 1, 13, 14. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, que nós vamos explicar um pouco mais para frente. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas, sem ser ensinado por Deus. Carta aos Coríntios, vamos ler daqui a pouco. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, que é o nosso intercessor, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Eu vou deixar os comentários para depois. A esperança da vocação em sua petição. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, ou seja, o seu pedido, né? Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda espiritualmente os privilégios
de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, segundo Timóteo 1,9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Carta aos Efésios, capítulo 1, 3, 14. Versículo 3 a 14. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Filipenses 3, 14. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. 1, 4, 2, 11 a 18 e 4, 1. A participação gloriosa no futuro. Capítulo 5, versículo 27. Compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. 1 Coríntios 13, versículo 12. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da sua herança. Riquezas da glória da herança. Capítulo 1, versículo 18. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses 1, 12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhas, às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos. Só somos filhos de Deus através de Jesus. Por isso que é absolutamente necessário reconhecer Jesus como nosso Salvador. Deus só vai reconhecer os filhos adotivos que somos, porque parte própria dele, Deus, é somente Jesus, né? Então, somos filhos adotivos através de Jesus, né? Então, perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Colossenses 1:27, primeira carta a Pedro 4:5. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 e 4. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Lá em Apocalipse, capítulo 19, 7 ao 9, os versículos, né? Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, né? Voltando aqui, então, nós temos aqui no tópico 1, além das imagens, nós temos aqui os versículos, né? Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23, oração de intercessão. Intercessão, mais uma vez, é orar e orar ao próximo, orar por alguém, pedir a Deus através de Jesus, tá, irmãos? Deus se recebeu até hoje é porque ele teve piedade de nós, né? A nossa oração tem que ser feita a Deus, né? Por meio de quem? De Jesus, tá? Por meio de Jesus. Então, nós vamos falar os versículos do tópico 1. Vamos começar pela carta de Coríntios. Então, nós vamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Deus é tão glorioso, tão grande, que nós não temos capacidade de entender. Por isso ele é muito grande, assim
e o versículo, primeira carta aos Coríntios. Depois temos Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. O nosso Senhor nos chamou. Olha uma chamada aqui, ó, nessa imagem, ó. Olha uma chamada aqui, ó. Levar a palavra de Deus por todos os cantos e confins do mundo. Olha quanta gente aceitando Jesus. Aceitar Jesus é o início da passagem para a salvação. Porque tem que aceitar e se manter aqui, ó, na palavra, na escrita do Senhor, né? Então nós temos aí a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12 e 13. Capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos que glorificar ao nosso Senhor e a todo momento agradecer a Jesus por ter nos salvado. Graças a Jesus chegamos ao Pai. Podemos estar aí muito bem encaminhados, desde que nós cumpramos a nossa vocação de levar a palavra de Deus, de espalhar o convite ao povo para reconhecer Jesus. Colossenses ainda no capítulo 1, só que agora no versículo 26 e 27, o Senhor nos fala que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha aqui, ó, essa outra imagem, ó, o povo subindo para a glória de Deus. O livro de Apocalipse eu já li 7 vezes. Ele descreve a João, descreve ao apóstolo João exatamente o lugar para onde nós estaremos indo, né? E aí começa a se responder por que a morte é capaz de trazer benefícios. Por que a morte é capaz de trazer benefícios? Vamos deixar essa pergunta no ar por enquanto. Primeira carta a Pedro. Na primeira carta a Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 5. 1, 3 e 5 vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Quanta lição! Olha só quanta mensagem tem aqui, hein? Primeiro, a nossa fé não pode esfriar, em nenhum momento.
Nenhum momento. Perdeu o ente querido, acredita em Deus porque é plano de Deus. Tomou uma desfeita aí do povo do mundo, ou até de outro crente, normal, mas Deus não é culpado. Deus nunca foi culpado. Não existe, é uma blasfêmia, uma heresia associar culpa a Deus. Sempre com Deus nós devemos estar. E aqui está falando, vale a pena manter a fé quente, viva, porque nós temos galardões a colher, e o principal deles é o nosso lar definitivo, o nosso lar de verdade, pois estamos aqui só de passagem. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, a última parte da Bíblia, o último livro, o último tudo da Bíblia, no último capítulo de Apocalipse, no capítulo 22, do versículo 2 ao 5, 22, Apocalipse 22, 2 ao 5, nos diz: no meio da sua praça e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Sabe quais são os 12 frutos? As tribos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição. De que lugar será que está falando? Nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Vocês entendem que a árvore da vida, ela existe desde a criação do mundo, onde Adão e Eva erraram. Deus nos colocou nessa prova que é morar nesse mundo cheio de defeitos, e nós, cumprindo a vocação de seguir a palavra de Deus, de acreditar no nosso Senhor Jesus, de amar, adorar o nosso Senhor Jesus, espalhar a palavra de Deus, falar de Jesus pelo mundo todo, para onde puder, sem ter medo, louvar um hino no ônibus. Numa dessa você está ganhando os gentios ali, até os ímpios ali daquele ônibus. Tem muita gente servindo ao mundo, e Jesus está esperando a gente agir, e nós somos muito devagar, né? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. É um lugar perfeito, é um lugar de Deus. Acho que na moradia de Deus vai ter algum defeito, e lá estará o trono de Deus e do Cordeiro. O do Cordeiro é à direita, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. O povo mundano nunca conseguiu ver a glória de Deus. Fez-se um clarão. Elias não conseguiu. Fez um clarão, não dá para ver. Moisés tapou o rosto. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada. Por quê? Não precisará nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Olha, são os versículos mais emocionantes da Bíblia. É uma coisa maravilhosa para aumentar a nossa fé. Versículos para edificar, escalar a nossa fé disparando. Apocalipse. Aí nós voltamos para Apocalipse 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 ao 9. Vamos ver o que eles falam para nós. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou,
A sua esposa é a igreja. A igreja está preparada, a igreja tem que estar preparada. A igreja tem que seguir a parábola das virgens preparadas. Das virgens preparadas. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve bem, escreve, e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos fechar essa primeira parte, no tópico 1, com o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Que nos diz exatamente: então dirá o rei aos que à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, na verdade, estava tudo preparado para nós, só que nós estamos dando uma volta enorme para assumir, para tomar posse do que Deus já tinha preparado para nós. O obstáculo se chama pecado. O pecado se faz obstáculo em algo que nós temos que merecer. O verdadeiro mundo de Deus só pode habitar quem merece. E os pecadores, que somos nós, por enquanto, não merecemos. Quem já partiu e cumpriu com a sua vocação aqui neste mundo, está aguardando no sono profundo, aos pés de Abraão, o jardim do Éden. Está aguardando a sua chamada, Jesus. Já pensou que gostoso? Aquele paizinho, meu pai, a minha sogra, a minha avó e muitos outros ali num sono gostoso, na paz, sem sentir as dores do corpo, né? As dores da carne, num sono maravilhoso, que no tempo de Deus nem dura tanto, né? No tempo de Deus esse sono é leve, suave, não dura esse tempo da terra. E aí Jesus lhes chama para vir nos buscar. Aleluia! Glória a Deus! E aí nós vamos para o tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, né? Então nós temos aqui representando, né? Você pode moldar na sua mente aí, mas representando o poder que Deus tem nessa imagem, o poder que Deus tem sobre a terra. Eu diria que a terra é muito menor nas mãos de Deus do que essa imagem. E aqui a glória do Senhor Jesus, a cruz é Jesus. Essa foi a vocação de Jesus. A cruz, a glória, glória, glória a Deus. Então, no tópico 2, fazendo a leitura, o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Que jeito? Cumprindo-se a palavra. O verdadeiro crente, ele anda na linha, consagrado com o sagrado, cumprindo a palavra, vivendo a palavra, trabalhando em favor do próximo.
Às vezes eu penso assim, Deus faz tanto por mim. Eu não sei como existe ateu. Eu não tenho, é como diz aí, né, alguns ditados populares, a minha fé não é suficiente para ser ateu. Porque eu tenho o privilégio de ter muitas experiências com Cristo. Eu tenho muitas experiências, eu diria que diárias, semanais, mensais, uma maior que a outra, uma mais marcante que a outra, né? Então, às vezes não acontece nada. Por quê? Quando parece que Deus fugiu da nossa presença, né? Ou não permitiu a nossa presença diante dele, é porque a gente está fazendo coisa errada. Paramos de adorar, não está mais orando. Imagina o melhor meio de contato que existe. Qual é o melhor meio? Hoje em dia, né? O WhatsApp, ultra rápido, né? Antigamente a gente falava telefone. Antigamente a gente falava assim, ó. Imagina você telefonar e conversar diretamente com Jesus. Oração, né? É só uma analogia. Mas imagina, você conversa tão rápido pelo WhatsApp com outra pessoa que está do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo. Você conversa por WhatsApp. Imagina você conversar tão rapidamente assim com Jesus. Oração. Entrar na presença. Ajoelhar, Mateus 6, ajoelhar no seu quarto, no seu lugarzinho consagrado, onde não acontece nada de errado, porque senão o Espírito Santo se afasta de ti, de nós. Nós somos pecadores, né? Então imagina você ali, buscando a presença do Senhor, pedindo perdão, pedindo restauração, capacitação para sua vocação, que não é minha, é sua, e a vocação de todos os crentes no coletivo, levar a palavra de Deus, avisar ao povo que não conhece que Jesus Cristo é o Senhor. Imaginem. Parágrafo 1. Só tem dois subtópicos aqui. Subtópico 1. A sobreexcelente grandeza do seu poder, o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente é acima. Sobre quer dizer acima. Então, acima do excelente, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, está lá, capítulo 1, versículo 19 de Efésios. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, o perbalhou, que na forma adjetivada significa extraordinário, ou seja, acima do excelente. Já a gente lê na segunda carta aos Coríntios. Já a expressão seguinte, pode ser, não sei, megitos, quer dizer grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus. São todos adjetivos que engrandece, tá? Todos. Engrandece, tá? O poder de Deus, que a tudo sobrepuja, ou seja, está acima de tudo. O poder de Deus está acima de tudo. Mateus 26:64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então aqui está falando, Deus está longe de ser humano. Deus não tem nem um pingo de carne. O poder dele é sobreexcelente. Ninguém pode se comparar e nem tomar o lugar de Deus. Uma TV não é Deus, o computador não é Deus, um programa de TV não é Deus, um jogo de internet não é Deus. Tudo que tira você e que atrai a sua atenção é o seu Deus, o nosso. Que vergonha. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, segundo a carta de Pedro, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Como que eu entendo
esse finalzinho. Ninguém substitui Deus. Ninguém substitui Jesus. Ninguém substitui o Espírito Santo, a Santa Trindade. A única Santa Trindade que existe são esses três. Ninguém substitui nada, objeto, e ninguém substitui Deus. Deus, Jesus, o Espírito Santo não precisa de secretário, não há intermediários. Quando você pede oração de alguém por você, é porque você deve estar fraco. Sim, está justificado, peça oração. Porque quando você estiver forte, ore você. Ore você. Que se você estiver adorando, exaltando, amando nosso Senhor, ela chega. Peça a Deus através de Jesus. Peça a Deus em nome de Jesus. Eu vou direto ali para o subtópico 2, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, Efésios 1:19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si, ou seja, que concordam, quer dizer praticamente a mesma coisa. Um concorda com o outro, né? Um completa o outro. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia. E também significa eficácia. Eficácia é algo perfeito, algo que dá certo. Sinalizando a ideia de poder em atividade. Colossenses 1:29. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischios, ou iscos, que indica o poder inerente de Deus, que a gente encontra no Evangelho de João 1:12 e segunda carta a Pedro 2:11. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo, o apóstolo de Cristo, apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. 1. Poder de Deus. Poder de Deus demonstrado na ressurreição de Cristo. Poder de Deus demonstrado na ascensão de Cristo à direita de Deus nos céus e na sua elevação acima de todo o domínio. Então, Jesus reflete o poder de Deus. Jesus é a mostra. Mostra, não amostra, é uma mostra enorme do poder de Deus. O poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Por isso, sobre-excelente, não existe nada sobre-excelente, somente o poder de Deus. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Vamos repetir. Deus preparou um mundo maravilhoso e perfeito para nós. Nós pecamos. Quando ele disse para não interferir na árvore do conhecimento, nós interferimos. Lúcifer, o anjo caído, mais conhecido como diabo, quis tomar o lugar de Deus. Que é isso? Adão desobedeceu a Deus. Então, é isso que eu falei. Nós estamos dando uma volta enorme para ocupar justamente o que Deus preparou para nós. E se Deus preparou, não muda de ideia. Não vai mudar de ideia. Não muda de ideia. A porta que Deus abre não se fecha. A porta que Deus abre não se fecha. Os versículos. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino está aqui
Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 6 e 8, ele vai nos dizer: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, porque é plano de Deus que nós moremos na Nova Jerusalém junto com Ele, sem dor, só rindo o tempo todo, adorando. Rindo, que eu digo, de felicidade, felizes o tempo todo, sem cansar, energia máxima, adorando a Deus, no mínimo como os anjos. Porque os anjos, eles são um povo à parte, os queridos de Deus somos nós, os amados por Deus somos nós. Em Mateus capítulo 26, versículos 63 a 65, ele vai nos dizer: e Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Há ainda os que duvidam que Jesus é o nosso Senhor, único e suficiente Salvador desse povo que ainda é pecador aqui nesse mundo. Atos, livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 12 e 13. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. O poder de Deus é inacreditável. É inacreditável. Por nós, né? Inacreditável de tão enorme que é. Assim, a gente acha que tem tamanho, mas não tem limite o poder de Deus. Segunda carta a Pedro. Segunda carta de Pedro. Na segunda carta a Pedro 1:4 diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Colossenses 1, 28, 29. Colossenses 1, 28, 29, ele vai nos dizer: a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. A nossa vocação, né? Totalmente escolhidos por Deus,
né? Então, Deus não pode ser compreendido pela mera lógica humana. Ele sustenta a criação através de leis estabelecidas. Nem tampouco ele é servido por mãos de homens. Atos 17, 25, né? Ele controla todas as coisas existentes no universo. Com qual propósito? Ele quer levar efeito. O querer de Deus é assim, é querer e se cumprir, né? Porque o plano dele é sábio, o plano dele é amoroso, né? Mas não interfere na liberdade das suas criaturas. Nós temos, eu não sei se eu posso falar felizmente ou infelizmente, nós temos neste lugar o livre-arbítrio. E antes de ir para o terceiro tópico, nós vamos ali, ó, voltando um pouquinho, então, o poder de Deus, a glória do Senhor, o poder e a glória. Tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, nós temos aqui o povo que já morreu, né? Isso é só uma representação, né? Porque eles nem estão aqui. Eles estão dormindo. Então, como se aqui fosse, né, o Jardim do Éden, lugar destinado aos que estão ainda, né, lá em repouso, dormindo. Os escolhidos se apresentam no novo lar, na nossa nova Jerusalém, representações do trono de Deus. E, enfim, nós que somos a igreja e Cristo como nossa cabeça, o principal, o que comanda, o que dá direcionamento, através de quem aqui nesse mundo, seguindo a palavra de Deus, dentro, né? A pessoa não está espiseando aqui, pisoteando a Bíblia, não. Essa representação que é dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia, dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia, nesse mundo nós somos subsidiados pelo Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, que nos conduz para a salvação. O Espírito Santo de Deus nos conduz para a salvação. Aqui é a igreja, que é o corpo, e seguindo Jesus Cristo sempre. A cabeça que tem o cérebro, né? É Jesus Cristo, a parte principal de um corpo. Não existe cabeça sem um corpo. Não existe corpo sem uma cabeça. Então nós todos estamos em Cristo, como Cristo está em todos. Amém? Então vamos terminar aí o tópico 3. Que nos diz que Cristo, parágrafo 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Foi falado já, né? Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Lembra que eu falei do corpo? A cabeça está com o corpo, assim como o corpo está com a cabeça. Cristo foi ressuscitado, guardadas as devidas proporções. Quem é Cristo e quem somos nós? Se Cristo foi ressuscitado, nós também seremos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. O mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível também aos salvos. Lá em Efésios 2, 6. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Evangelho de João e Carta aos Filipenses fala sobre isso. Parágrafo 2. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão, a subida de Cristo.
em referência à promessa messiânica, que está em Salmo 110 e em Atos 1:6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses 2, capítulo 2, do 9 ao 11, e Colossenses capítulo 2, versículo 15. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, ali na carta aos Coríntios, e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, falado insistentemente na lição de hoje. Parágrafo 3. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, ou seja, acima de tudo. Significa que ele foi exaltado acima de toda iminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir, ou seja, sempre, eternamente. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16:18. O que eu insistentemente falo, o corpo, que é a igreja, tem Cristo como cabeça, e Cristo como cabeça tem o seu corpo, que é a igreja. Em breve vamos nos unir num lugar. Por que esse corpo não está fora da cabeça? Porque aqui o Espírito Santo está conosco e orando por nós, intercedendo, está lá na Nova Jerusalém, ao lado de Deus, o Senhor Jesus Cristo, né? Então, tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus, ele está disponível aos crentes, e de semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Deus é muito poderoso, né? Então, voltando aqui para o tópico 3, nós temos a imagem representando ressuscitação do povo de Deus. O lugar para onde o povo de Deus está indo. E no momento, aliás, no momento não, tanto aqui como aqui, a igreja que se apoia, a verdadeira igreja, aquela que se apoia na Bíblia, nesse mundo aqui, tem a regência do Espírito Santo, mas em breve vai se unir à cabeça desse corpo, que é Jesus Cristo, né? Então, nós fechamos, né, com alguns versículos, entre eles Atos 2:24. Atos 2:24. Atos 2:24, que vai nos dizer que, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não consegue vencer Jesus. E quando eu falei que a morte acaba sendo um benefício, porque morrendo, cumprindo bem a nossa vocação, nós estamos seguindo rumo a Jesus. É aí que eu vejo, é aí que a palavra nos indica benefício, né? Benefício da morte. A única forma que a morte consegue nos beneficiar está nos mandando diretamente na direção de Jesus. Mas temos que cumprir bem.
com espírito de sabedoria e espírito de revelação. Então, fechando a lição, então a maior marca do povo é a fé que temos em Jesus. Nós devemos copiar Jesus, tentar, pelo menos, né, seguir Jesus. Como? Negando-se a si mesmo, renunciando às coisas do mundo, Marcos 8,34, carregando a nossa cruz, não achando que a vida vai ser só bênção, bênção, porque através da prova, através do deserto, a gente aprende muito, fica mais forte, cria uma couraça, né? E segundo Paulo, além dos efésios amarem Jesus, amavam também o próximo. Então é necessário que Deus, ele se contenta demais quando nós beneficiamos nosso próximo. Deus está em quem ama. Por quê? Porque ele é amor. Paulo agradecia a Deus porque havia salvação, pessoas sendo transformadas. Lembra da imagem representando Jesus pregando? E a nossa maior alegria deve ser quando há salvação na igreja. A igreja realmente clama a Deus quando uma alma aceita Jesus, né? E a intercessão através da oração, irmãos, devemos orar. Paulo recuperou a visão através da oração. Lembra que Saulo, na caminhada ali na carta aos Coríntios, Saulo, maldoso, caçador de cristão, teve um encontro com Jesus e Jesus, na luz da sua glória, cegou Saulo, que depois orou, passou vários dias orando e Jesus restituiu a sua visão. Por quê? Porque Paulo era mais um vocacionado, tinha vocação. Estevão morreu apedrejado, Atos 7,54, e ele orou a Deus através de Jesus e abriu-se o céu e ele conseguiu ver Deus e Jesus ali à direita. Elias na caverna, Elias chegou a pedir a morte no livro de Reis, capítulo 18 com certeza, eu acho que no versículo 46, irmãos. Lê o capítulo todo que é uma bênção. Elias foi pedir a morte e Deus respondeu com orientações e dando força para Elias e dizendo que eu estou contigo, continue a sua jornada. Orar ao Pai. Então, ó, os vitoriosos, eles oram. Paulo era homem de orações pelo próximo. Paulo pedia ao Pai através de Jesus, pelo espírito de sabedoria e de revelação. Orar ao Pai em nome de Jesus e na presença do Espírito Santo. Esse é o guia, como orar. Orar ao Pai, orar a Deus, em nome de Jesus, senão a gente não chega. E na presença do Espírito Santo, aqui, ó, o Espírito Santo está aqui, na terra, conosco. Que privilégio! Jesus subiu, mas deixou o Espírito Santo aqui. Orar ao Pai através de Jesus e na presença do Espírito Santo. Se você estiver orando pensando na conta de luz, na comida do cachorro que tem que pôr, ou no programa de TV que você está perdendo e tem que acabar logo a oração, ou então até estiver orando só por ti, uma oração egoísta, Deus nem atende, Jesus nem envia e o Espírito Santo sai de perto de você. Nossa oração é imperfeita, ela é imperfeita, mas o Espírito Santo, ele aperfeiçoa e ela chega ao Pai, em nome de Jesus. Paulo pedia em oração, meus irmãos, a iluminação espiritual do crente. O reino de Israel foi destruído por falta do quê? De conhecimento de Deus. Oséias, capítulo 4, versículo 8, um dos versículos da escola bíblica, inclusive. O reino de Israel, ele foi destruído. Por quê? Porque o povo começou a apelar ao Deus Baal, às imagens. Oséias 4:8. Sábio é aquele que teme a Deus e pede espírito de sabedoria. Temer a Deus é o espírito de sabedoria. O sábio faz a coisa certa, na hora certa e do jeito certo. Sempre orando, pedindo direção a Deus. Se você pede direção a Deus e ele te leva
por um looping, né? Aquela voltona e você não entende nada. Quero contar um testemunho rápido. Em certa fase da minha vida, né? Tive que me submeter a empréstimo e eu estava dando aula numa escola, pois sou professor secular também. E eu passei no concurso, né? E eu tive que sair daquela escola que pagava muito bem. Pedir direção a Deus. Deus, saio, não saio, não era obrigatório sair. Saio, Deus, meu Senhor, Senhor Jesus, leve ao Pai esse meu pedido, essa minha interrogação. Eu saio ou não saio? Pedi várias vezes, Deus respondeu. Em oração, ele respondeu. Saia. Saí e foi para outra escola. Meu salário diminuiu tanto, irmãos, que eu não conseguia nem pagar os empréstimos que eu tinha. Sumiu uma grande parte do meu salário. 1 ano e meio recebendo pouco. E o pouco que eu recebia ficava para o banco, o empréstimo. Deus colocou meu filho, minha esposa para subsidiar a casa. 1 ano e meio. E eu tentava entender a situação, mas sempre glorificando ao Senhor. Sempre, porque eu sabia que Ele tinha um plano. Passou 1 ano e meio, a secretária da escola me chamou. Bernardo, olha aqui, ó, o seu próximo olerite. Um valor, meus irmãos, enorme. Tudo que eu não estava recebendo veio de uma vez. E aí o que eu fiz? Paguei, quitei meu apartamento com escritura e tudo. Uma das maiores felicidades materiais da minha vida. E aí eu perguntei para Deus em oração, sempre daquela forma, na presença do Espírito Santo, através de Jesus. Que estratégia foi essa, Senhor? Que eu sou incapaz de perceber. E Deus respondeu, e no meu entendimento, Ele falou: você não teria a sabedoria de guardar esse dinheiro. Ou seja, eu nunca teria esse dinheiro para quitar o apartamento com escritura e tudo. E Deus fez do jeito dele, que é o jeito perfeito. Então, irmão, o sábio faz a coisa certa na hora certa e do jeito certo. E o mais sábio de todos é o Senhor. Salomão pediu sabedoria a Deus, pois quem tem sabedoria consegue as demais coisas. Primeiro, Salomão pediu sabedoria. E através da sabedoria conseguiu tudo. E a primeira sabedoria dele era temer a Deus. Temer e tremer. E também precisamos do espírito da revelação, que é o espírito do conhecimento. Conhecer a palavra de Deus. Andar com homens de Deus que conhecem a palavra de Deus. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Deus vai revelar o oculto através do Espírito Santo. Sabedoria e revelações da parte de Deus, andaremos com prudência. É isso que Deus quer da gente. Com a sabedoria e as revelações que Ele nos dá, por quem anda consagrado e no Espírito, Ele nos dá, Ele nos guia e nós andamos com prudência. Foi o que Paulo pediu. Sabedoria e revelações da parte de Deus, eles abrem a nossa mente para as coisas de Deus. Mas a nossa cidade não está aqui. Nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo que sente dor, esse corpo que sai sangue, que machuca, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. A iluminação vem do espírito de sabedoria e revelação. A iluminação do crente vem do espírito da sabedoria e da revelação. O túmulo vazio é a prova do poder de Deus e da nossa fé. Mais uma vez Estevão entrou no céu, por quê? Porque creu em Jesus. Jesus tão poderoso, é a cabeça da igreja,
Por isso que o diabo não prevalecerá contra ela, a igreja. O diabo não consegue prevalecer se você estiver dentro do corpo e se o corpo estiver conectado à cabeça. A verdadeira igreja está conectada ao Senhor Jesus. Então, nós só poderemos vencer se estivermos em Cristo. E só é possível estar em Cristo estando iluminados. E só podemos estar iluminados se tivermos o espírito da sabedoria e da revelação. Porque Jesus não tem adversários à altura. Leia o livro de Apocalipse. Eu recomendo. Irmãos, para fechar a lição, a verdade prática. Tá aqui, ó. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amém, irmãos? Próxima lição. Lição 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, que ficará à disposição, né? Na videoteca do YouTube e no Facebook, na nossa página do Facebook, página da Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, no Facebook, ficará lá, e também ficará no canal da igreja, no YouTube, para consulta dos irmãos, para aprender mais sobre a palavra de Deus, no dia 31 de maio, a partir do dia 31 de maio, estamos pretendendo, se Deus conceder, fazer uma live no nosso próprio templo, com pouquíssimos irmãos, obedecendo todos os estatutos de distanciamento e máscara e higienização com álcool gel, e na presença do Espírito Santo, que vai bradar e nos ajudar a entender tudo através do poder do Senhor. Até a próxima então, meus irmãos, fiquem todos na paz, mas não antes orando e agradecendo ao nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, uma boa aula tivemos. Espero que todos tenham aprendido bastante, assim como eu aprendi com a palavra de Deus. Na lição número 4, a iluminação espiritual do crente, baseada na carta de Efésios, né? Convido a todos os irmãos a estarmos orando, agradecendo a imensa colaboração, participação e presença do Senhor, pois a aula da escola bíblica não é uma simples aula secular, ela é uma aula especial que conta com a regência do Espírito Santo, a verdadeira aula. Ela conta com o poder do Espírito Santo sobre nós, nos ensinando, nos estimulando e nos guiando. Convido a todos a estarmos orando, nos despedindo, e até a próxima lição, com a graça e paz do Senhor. Sim, Senhor, agradecemos a riquíssima oportunidade de termos sido orientados pelo Senhor na aula de hoje. Mais uma vez, Senhor, eu deixo bem claro que sem a Tua presença, através do Espírito Santo, da promessa, da revelação, da sabedoria, Senhor, nada seria possível, Senhor, pois não tem valor a palavra humana, Senhor. A palavra do Senhor é que nos rege, nos ensina e está nos guiando através do Espírito Santo para a eterna salvação. A nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, Senhor, está nos esperando, e esse é o nosso alvo é Cristo, Senhor. Agradeço em nome de todos aqueles que assistiram essa videoaula da Escola Bíblica, lição 4, Senhor, a iluminação espiritual do crente. Agradeço ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. E até, meus irmãos, até a próxima lição, com a presença e a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo.